Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 15 e 16. Assim está escrito: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre aproveitando bem o nosso tempo. Aqui nós encontramos Paulo escrevendo àqueles irmãos, depois de dar vários conselhos a eles, a maneira de como se conduzir na presença de Deus e diante das pessoas, muito especialmente também daqueles que ainda não estavam servindo ao Senhor, mas o cristão, ele tem a maneira dele de andar, o seu comportamento, as suas ações, ou seja, para ele aproveitar o tempo é algo que deve ser levado em muita consideração, porque há pessoas que recebem a mesma quantidade de tempo e desperdiça todo o tempo e depois, quando dá por si, quer correr atrás do tempo que passou, mas o tempo perdido não volta mais. E isto é uma condição de quem lhe falta o conhecimento, a sensibilidade, o discernimento do que fazer com o tempo. O tempo, nós não somos senhores do tempo. Nós recebemos o tempo de Deus todos os dias. E, portanto, a nós compete saber como nos direcionar neste tempo que nos é dado e fazer dele o melhor aproveitamento possível. Mas o que nós temos observado é que muitas das vezes as pessoas matam o tempo, deixam o tempo passar. E muitas das vezes na ociosidade, outras vezes participando ou envolvido em algumas ações que lá na frente vão trazer consequências desagradáveis, outros por outro caminho, sem ter um objetivo definido na vida, ficam como que andando em círculo. E o tempo não espera. O tempo passa. Passou o tempo, terminou a oportunidade. Mas Paulo dá-nos um conselho aqui muito relevante, que ele diz-nos o seguinte, que nós precisamos ver prudentemente a maneira como estamos andando. Porque o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso proceder, as nossas ações, elas ficam registradas, ficam marcadas, principalmente com aqueles que ainda não fazem parte da fé com a qual fazemos parte e servimos a Deus. Então, eles nos observam. Então, qualquer descuido, deslize da nossa parte, pode ser um entrave para que aquela vida fique afastada e não tenha o desejo de aproximar-se de Deus. Portanto, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Necios é quem não tem sabedoria, não tem conhecimento, é a semelhança do tolo. Deixa o tempo passar, mas o prudente, o sábio, ele procura tirar recursos e aproveitar bem todas as oportunidades. Por isso, no versículo 16, ele diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo aqui é aproveitar o tempo da melhor maneira que se possa aproveitar. Tirar do tempo o melhor que pudermos, porque aquela nossa ação e comportamento vai lá na frente ser de grande valia para a nossa vida. Agora, pensando, como servos de Deus, chamados por Jesus,
perdoados, libertos, transformados, justificados, adotados na família divina, enfim, recebemos todo o recurso necessário, o acesso à presença de Deus nos abriu para, pela oração, chegarmos diante do Senhor. Então nós temos agora, nesta nova vida, esta vida abundante que nos foi outorgada pelo Senhor Jesus, e como esta vida abundante, ela é uma vida produtiva, frutífera e uma vida perseverante. É uma vida que tem significado. Então, esta vida, aliado com a vida espiritual que recebemos com Jesus por ocasião da salvação, certamente esta vivência, nesta condição de vida, nós podemos vivê-la nutrindo-a com os recursos que encontramos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como um alimento. E como alimento, ela vai nutrir a nossa vida para as práticas espirituais, para a vivência com Deus, para o testemunho eficaz diante daqueles que ainda não conhecem. E, na verdade, isto vai prover em nós um crescimento, um amadurecimento, vai abrir a nossa visão e nós vamos entender e saber por qual razão nós ainda permanecemos aqui na terra. Não é sem motivo. Há um propósito de Deus para a nossa vida na terra. E o tempo que Deus nos dá não é um tempo para se deixar passar, perder o tempo, perder a oportunidade, mas é para se aproveitar, porque a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado. O tempo não é eterno. O tempo é temporário, ele é limitado, e cada coisa no seu devido tempo. Então nós, como servos de Deus, como podemos aproveitar bem o nosso tempo? Pelo menos de 5 maneiras. Nós vamos observar aqui que podemos aproveitar este tempo que o Senhor nos dá, pelo menos de 5 maneiras. Então ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E quão maus têm sido estes dias? Estes dias que vivemos têm sido aqueles dias que Paulo deixou registrado na segunda epístola que escreveu a Timóteo, aqui no capítulo 3, os versículos 1 a seguir, dizendo que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos que vão procurar ocupar toda a nossa atividade e requerer a nossa atenção. Mas são tempos trabalhosos, tempos que vão trazer certamente sérias dificuldades. E que tipo de tempos serão estes? Olha, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estes são os tempos que chegaram. E eles estão diante de nós. Este tempo que tem chegado tem sido denominado tempos trabalhosos, em que as pessoas estão mais ocupadas nestas coisas do que em saber e conhecer o propósito e o plano de Deus para a nossa vida aqui na terra. Portanto, leva-se tempo, homens amando a si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, enfim, toda sorte está aí para que as pessoas vejam. Não é muito difícil encontrar em todos os lugares este tipo de coisa. Mas quando ele escreve aqui a igreja de Éfeso, ele diz, remindo o tempo. É preciso aproveitar bem todas as oportunidades, porque nós não sabemos quando vamos ter uma outra oportunidade de aproveitar o tempo que Deus nos dá. Porque para tudo há um tempo determinado. E para todo propósito debaixo do céu há o modo e o tempo de ele acontecer.
Então, se nós estamos vivendo este tempo, o tempo que se chama hoje, porque o ontem já passou, o amanhã não está à nossa disposição. O único tempo que nós temos é o hoje. É a melhor oportunidade que nós temos, é o dia de hoje. O de amanhã pode ser, mas ele ainda não está diante de nós. O de ontem não pode mais ser, porque ele já passou, ele não volta mais. O tempo que foi, não volta. E o que estamos vivendo hoje vai passar também. Agora, como é que nós vamos passar este tempo? Quais serão as memórias que ficarão em nós deste tempo presente que o Senhor dispõe gratuitamente a todos nós? Ele nos dá o tempo, nos dá a vida, nos dá a respiração, nos dá todas as coisas, nos abre oportunidades dentro do tempo. E o que nós fazemos com o tempo? Vamos viver como nécios? Vamos viver como ignorantes, como tolos? Ou vamos viver como sábios, com prudência, buscando com sabedoria a orientação de Deus para a nossa vida? Portanto, Paulo deixou registrado: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em razão dos dias ser maus e perigosos, é preciso remir, quer dizer, aproveitar da melhor maneira possível este tempo que nos é favorável. Deus tornou para nós este tempo favorável. Então, pensando nisto, em remir o tempo e aproveitar a oportunidade como salvos em Cristo Jesus, de que forma nós podemos aproveitar este tempo para melhorar e solidificar a nossa vida espiritual com Cristo, para que desfrutemos da sua presença, do seu poder e a manifestação da sua graça. Então nós observamos pelo menos 5 coisas. A primeira delas, nós podemos aproveitar bem o tempo que está diante de nós, nos dedicando a períodos de oração. Orar é falar com Deus. É o melhor que nós podemos fazer. Uso do tempo é ter momentos de comunhão para falar com Deus, através da oração. Porque por meio da oração, nós chegamos à presença de Deus, Deus se deixa tocar e ele vem ao nosso encontro com a sua presença, o seu poder e a sua resposta. Então, o momento da oração, porque a palavra de Deus diz em Efésios aqui, no capítulo 6, o versículo 18, está escrito assim: orando em todo o tempo. Bem, então, se é para remir o tempo, se é para orar em todo o tempo, então eu tenho que aproveitar o tempo orando. Orando em todo o tempo, com toda oração, todo tipo ou aspecto da oração. E súplica também no Espírito. Não é somente a oração nas suas fases, mas a oração no Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor Jesus, quando ensinou aos discípulos, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o melhor a se fazer do nosso tempo, em primeiro lugar, é aproveitá-lo para momentos de oração. Quando temos estes momentos de oração, esta plena comunhão com Deus, este tempo nosso, ele está sendo bem aproveitado. Estamos remindo e tirando do tempo o melhor que podemos para a nossa vida com Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aproveitar bem o tempo fazendo da oração uma prática contínua da nossa vida. Mas a segunda coisa que nós podemos fazer
para aproveitar bem o nosso tempo é estarmos em contato direto com a palavra de Deus, porque nela nós vamos encontrar o plano de Deus descrito de forma plena, aonde vamos entender o propósito e a vontade de Deus. Os caminhos que o Senhor Deus prepara estão listados na sua palavra. Para que eu tenha conhecimento, eu preciso então fazer bom uso da palavra de Deus. Aqui no livro de Atos, no capítulo 17 e o versículo 11, nós temos aqui uma experiência com relação à palavra de Deus, os irmãos de Bereia. Diz-nos aqui, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o exame que eles faziam da palavra de Deus era cada dia, ou seja, em todos os dias, em todas as oportunidades que eles tinham, eles aproveitavam o tempo para examinar nas Escrituras aquilo que eles tinham ouvido. Então, já observamos a segunda coisa que podemos fazer para aproveitar bem o nosso tempo. A primeira coisa é ter períodos de oração. A segunda coisa é ter períodos de estudo e exame da palavra de Deus. Leitura, meditação, estudo e comparação da palavra de Deus. Isto tudo são recursos que Deus coloca diante de nós, que nós podemos usar bem para aproveitar o tempo. Mas, em terceiro lugar, nós vamos encontrar também que, uma vez que nós temos o momento de oração, temos o momento do contato, da leitura e do estudo da palavra de Deus, vão se abrir para nós oportunidades para ajudar a quem estiver em necessidade. Um próximo, um irmão, um vizinho, um desconhecido, seja lá quem for, que estiver em alguma necessidade, e eu preciso aproveitar este tempo que Deus me dá da melhor maneira possível, portanto, fazendo o bem. A própria palavra de Deus afirma que, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, precisamos aproveitar o tempo que nos é dado, remindo-o na prática do bem, fazer o que é bom para o próximo. Eu preciso estar acessível diante de Deus e disponível para esse importante trabalho, e isso devo fazê-lo dentro do tempo que Deus me permite. Então, aproveitando bem o tempo. Então, já vimos, pelo menos aqui, 3 coisas. Tomar tempo com oração, tomar tempo com leitura, meditação e estudo da palavra de Deus, tomar tempo com o testemunho prático de vida, ou seja, em praticar e fazer o bem ao próximo, a quem tiver necessidade, que possamos ser ali uma resposta de Deus para aquelas vidas. Em quarto lugar, nós precisamos saber também com relação à nossa vida de testemunho, ou seja, de anunciar a palavra de Deus. E isso precisamos remir o tempo da palavra de Deus. Prega, Paulo orientou a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Redargos, repreenda, corrija. A Ezequiel Deus disse, fala, quer ouça, quer deixe de ouvir, mas fala dentro do tempo. Então precisamos aproveitar o tempo também para testemunhar a respeito da nossa fé em Jesus. Ou seja, dar o nosso testemunho de conversão e os resultados que a salvação tem operado na nossa vida para as pessoas que ainda não conhecem. E isso eu preciso fazer aproveitando bem
o tempo que Deus coloca diante de mim, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Como os dias são maus, muitas vidas estão sendo ceifadas. E eu preciso ter a oportunidade de, em tempo, transmitir a alguém o testemunho do Senhor Jesus para a salvação, para que esta pessoa, no tempo que Deus lhe dá, ela tenha também a oportunidade de experimentar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, nós encontramos aqui esta quarta coisa que nós podemos fazer, quarta prática, para então aproveitar bem o tempo. Primeiro, a prática da oração. Segundo, a prática da palavra. Terceiro, a prática de fazer o bem. Quarto, a prática de usar o tempo para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E por fim, em quinto lugar, aproveitar bem este tempo para reunir e manter com os irmãos com a mesma fé e comunhão em Cristo, porque através da comunhão isto vai gerar crescimento, convicção e a manifestação. O poder de Deus vai manifestar-se também sobre a nossa vida. Então, neste momento de comunhão, nós precisamos. Para ter comunhão, é preciso ter o tempo oportuno. Ninguém consegue manter a comunhão à distância. A comunhão é na proximidade. Estar reunidos é estar juntos. Este é o momento de comunhão. Na comunhão há crescimento, na comunhão há sabedoria, na comunhão há cura, na comunhão há proteção. A comunhão vai trazer para nós recursos maravilhosos que de outra forma nós não teríamos condição. E isso tudo nós podemos fazer aproveitando bem o tempo, ou seja, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Então, de que forma eu posso aproveitar bem o tempo que Deus deu a mim? De que forma você pode aproveitar bem o tempo que Deus deu a você? Lembrando que o tempo que você tem é o hoje. O ontem você não tem mais. O amanhã não está em teu poder. Deus colocou na confiança o tempo de hoje. Então eu tenho que aproveitar hoje. Remir o tempo hoje. Aproveitá-lo bem. Aproveitar todas as oportunidades para que possa haver um resultado positivo, produtivo e que possa atrair a pessoa a glorificar o nome do Senhor em gratidão pelo tempo que Ele deu, pelas oportunidades, pelos recursos que Deus colocou à nossa disposição. 5 recursos foram listados aqui que estão à nossa disposição. Não há impossibilidade em usá-los. Eles podem e devem ser usados com facilidade. Depende de ter à disposição de aproveitar bem este tempo que Deus nos dá. E como aproveitar bem o tempo? Primeiro recurso, em oração. Segundo recurso, estudando a palavra de Deus. Terceiro recurso, fazendo bem ao próximo. Quarto recurso, proclamando, anunciando a palavra de Deus, testemunhando. E quinto recurso, mantendo comunhão uns com os outros. Isto vai nos ajudar a manter-nos no caminho diante da presença do Senhor e certamente os dias maus, os dias trabalhosos não vão nos surpreender porque nós estamos ocupados fazendo algo de valor dentro do tempo que Deus coloca à nossa disposição. Portanto, usemos bem o tempo, remindo e aproveitando todas as oportunidades com estes 5 recursos necessários para a nossa vida com Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.